Olá, boa tarde, bem-vindos ao canal. Eu chamo-me Filipe Ferreira e hoje vai ser dia de vídeo de aquisições do mês. Portanto, como eu costumo sempre fazer, portanto, hoje será o vídeo de aquisições relativas ao mês de fevereiro de 2026, portanto, que termina hoje. E foi um total, eu tinha dito que iria ver se durante 2026 iria conseguir-me conter nas compras e ficar entre 25 a 30 itens por mês. Quase consegui este mês, mas a coisa acabou por descambar por completo e fugiu muito a esse valor. Portanto, foi um total de 55 itens adquiridos durante o mês de fevereiro, dos quais 2 vinis, este mês 2 vinis, 2 Super Audio CDs e 51 CDs. Está bem? No início do mês, portanto, foi um vendedor espanhol, foi um total de 5 itens e foi onde foi os 2 vinis. Portanto, um dos primeiros álbuns dos Everything But The Girl, Love Not Money. Eu tenho alguns vinis já da banda, todos dos anos 80. E uma coletânea dos Aphrodite Child, uma coletânea, é a edição espanhola. Eu não, em vinil não tinha nada da banda e tem bom som, acabou por me surpreender pela positiva. Portanto, fui os 2 vinis e tive um excelente preço. Fui os 2 vinis adquiridos este mês, portanto, ao mesmo vendedor. Portanto, 2 vinis, um Super Audio CD, que já o mostrei aqui no último vídeo em que mostrei a minha coleção de Super Audio CDs, o Scan com o Tago Mago. Aliás, eu depois no fim do vídeo apercebi-me, portanto, eu fiz o vídeo, disse que tinha um total de 32 Super Audio CDs, eu tinha ideia que tinha 33, mas de facto só apresentei 32 porque foi os que me apareceram, mas depois encontrei um que estava esquecido, estava caído para trás, portanto de facto são 33 dos Weather Report, está bem? Portanto foi a aquisição deste mês, portanto, Cantago Mago, um Super LCD que são fantásticos, são-se mesmo, e foi mais dois CDs dos Saint Etienne, o segundo álbum, Soutov, e gosto bastante de Saint Etienne, e uma coletânea dupla dos Traffic, está bem? Uma coletânea já mais antiga, chamada Smiling Faces, está bem? Essas coletâneas de caixa gorda, são 2 CDs, surpreendeu-me bastante, aliás, até porque eu já tinha 2 coletâneas da banda, portanto uma simples e uma dupla. A ideia até era esta, comprei mais com o intuito de ouvir no meu local de trabalho, mas é superior à que eu acho que eu já tinha, portanto vai ficar esta aqui em casa. Depois um vendedor também espanhol, eu este mês por acaso costumo comprar mais Alemanha, Holanda, este mês fui-me até mais Espanha, portanto o vendedor espanhol foram 10 CDs, portanto uma coletânea, e este até estava lacrado, selado, portanto uma coletânea dos Flaming Lips, Greatest Hits Volume 1. Curiosamente eu tenho isto em vinil, portanto isto são três discos, 3 CDs, portanto em vinil é só um, portanto tem muito menos, tem se calhar 30% das músicas que tem. Este aqui eu gosto muito de Flaming Lips, apanha a carreira quase completa da banda, apanha basicamente tudo da carreira da banda. Foi uma excelente aquisição de Flaming Lips, Greatest Hits Volume 1. Também não foi muito barato, não foi dos mais baratos, não. Depois, o segundo álbum dos Mogwai, é um discaço, a banda, eu gosto muito da banda, portanto, Come On Die Young, está bem? Segundo álbum dos Mogwai. Aqui um que eu já tinha em vinil, nunca o tive em CD, The Clash, Give 'Em Enough Rope, que este também era um crime eu não tinha, e é que este nem em vinil eu tinha, portanto, o Frank Zappa and Mothers of Invention com o Freak Out, está bem? Este aqui até tenho, nunca o tive em CD, mas tenho 2 vinis, a Janis Joplin com o seu mítico Pearl, os Chemical Brothers com aquele que é um dos seus melhores álbuns, está bem?
que é o Dig Your Own Hole, dos melhores álbuns da banda. Aqui também um bocadinho não, muito de Janis Joplin, aqui com os Big Brother and Holding Company, Cheap Thrills. Este também já o tinha em vinil, outro que já o tinha vinil, não, curiosamente nunca o tive em CD, os Beatles com o Let It Be, tá bem, o último álbum de estúdio, o último, vá lá oficialmente, o último de estúdio dos Beatles. Aqui este nunca o tive em CD nem em vinil, sempre, a minha ideia sempre foi comprar em vinil. Acabei de comprar aqui uma edição em CD e surpreendeu-me bastante. Portanto, Frank Zappa com o seu Hot Rats, tá bem? E isto foi quase tudo clássicos. E o David Bowie com o The Man Who Sold the World, tá bem? Portanto, foram 10 CDs a um vendedor espanhol. Depois, a um vendedor holandês, foram 5 CDs, tá bem? Aqui mais um dos Mogwai, para muitos o melhor álbum da banda, portanto o seu álbum de estreia, Young Team. Não foi barato, aliás, porque este disco não é um disco barato, está bem? É um descasso mesmo, acaba por ser melhor claramente melhor que o segundo, mas para mim Mogwai é tudo bom. Mogwai com o Young Team. O Bruce Springsteen, este até tem 2 vinis, o Bruce Springsteen com o Tunnel of Love. O Happy Mondays com o Live, este, além de eu já o ter em CD, também o tenho em vinil e comprei este porquê? Porque este é um disco, o meu CD que eu tenho é daqueles que apresenta já disco hot, ou seja, disco hot é apodrecimento do disco, portanto ele começou a descascar aqui a camada, esta camada e o disco ficou inutilizado também, por isso comprei este, foi bastante barato. Thundercat, aqui com o seu álbum Drunk, portanto isto foi uma recomendação, eu vi isto na publicação Headphones como um dos álbuns para testar sistemas de som e de facto percebo porquê, portanto isto dá para testar tudo mesmo, está bem? Portanto, Thundercat Drunk. E aqui um que eu já o tinha em vinil, queria uma boa edição em CD e este não foi fácil arranjar esta edição, portanto é a primeira edição em CD mesmo, portanto isto é 1984, esta edição em CD. Os The Style Council com o seu Café Bleu. Descasso do Style Council aqui numa das primeiras edições em CD. Depois fui a um vendedor holandês, 9 CDs, e aqui também fui grandes aquisições, nomeadamente aqui algumas edições, está bem? A começar aqui por este, portanto, um vendedor holandês, 9 CDs, e Cat Stevens, Tear for the Tyler Man. Portanto, esta é a primeira edição em CD que houve do álbum e das primeiras edições em CD feitas em todo o mundo, está bem? Portanto, do início de 1983. Portanto, este CD aqui especificamente tem 43 anos. Portanto, e é uma edição feita, não dá para perceber, mas isto é uma edição feita no Japão para o mercado europeu. Pá, sonsaço mesmo. Digo com toda a sinceridade que acho melhor que o original que eu tenho em vinil. Nunca ouvi a edição audiófila em vinil deste álbum que existe, mas esta edição em CD é isto que eu procuro nas minhas aquisições agora em CD. São edições diferenciadas como esta, que não é fácil, não é fácil. Além de não serem baratas, não são fáceis de encontrar porque já têm muito tempo e quem as tem não as vende porque sabe que elas são diferenciadas. Aliás, ainda hoje vi um artigo, portanto, no YouTube de uma pessoa que estava a fazer uma reportagem e a dizer que porque é que os CDs, porque é que os vinis atuais, vinis 180 gramas, as edições remasterizadas, coloridos, soam inferiores aos CDs do meu pai de 1985, era mesmo assim. E é muito isso, está bem? Porque hoje em dia as edições, há pouco cuidado nas remasterizações e nas reedições que se fazem
E estas aqui, estas primeiras edições em CD, de facto, numa grande maioria são diferenciadoras, está bem? Portanto, aqui o Cat Stevens, Tia Ford Thailand, e depois mais, ainda aqui nesta compra, voltamos a falar nisto. Portanto, aqui que já o tenho 2 vinis, tenho já uma edição, uma reedição em CD, penso que 2012, queria muito esta edição em CD. Portanto, os Velvet Underground a Nico, com o seu álbum de estreia, e queria muito esta porque esta é baseada na remasterização, é a remasterização de 1985, esta é uma edição de 86, baseada na remasterização de 1985 do Greg Calvi, na Sterling Sound. Queria muito essa edição em vinil, muito difícil de encontrar e muito cara, portanto arranjei aqui a edição em CD e de facto tem um sucesso. Até hoje foi onde eu ouvi o álbum com melhor qualidade, esta edição aqui, está bem? De 86. Aqui o outro David Bowie, Space Oddity, está bem? Isto é, lá está, isto é foge um bocadinho àquilo que eu quero, mas pronto, não é fácil encontrar em CD as edições que eu quero aqui deste artista, portanto fui aqui para uma remasterização. Elton John, Mad Men Across the Water, até porque eu tenho o original inglês, primeira edição em inglês em vinil, portanto, e não é má esta edição aqui, esta remasterização, ainda não é da fase crítica da Loudness War, portanto não é má. Aqui que eu já tinha em CD, queria esta edição, porque é a primeira edição em CD, masterizada na Nimbus, do Waterboys, Fisherman's Blues. Está bem, também é um dos meus álbuns preferidos, é o meu segundo álbum preferido dos Waterboys, e estava a bom preço, aproveitei. Aqui que já o tinha em vinil, portanto, Laurie Anderson com o seu Big Science, portanto, a obra-prima da Laurie Anderson, já o tinha em vinil, e este aqui não podia deixar fugir, porque é daquelas famosas edições Target, também ali da primeira metade dos anos 80. Portanto, tudo que apanhar em Target é aproveitar, porque é qualidade suprema mesmo. Aqui que já tinha também, que era em vinil, tenho 2, e agora CDs fico também com 2. O Sting com o seu Soul Cages, e comprei este porque isto está fechado aqui, e esta é uma edição diferente, portanto é uma edição americana, e ela abre assim, está bem, é uma long box. Estava barato, aproveitei, eu gosto muito deste álbum, já disse várias vezes aqui, gosto muito deste álbum, não podia deixar fugir este. Aqui uma coletânea do Jeff Beck, está bem, The Best of Jeff Beck, e aqui outro do Cat Stevens, Teaser and the Firecat. Apesar de ser uma edição dos anos 80, não tem nada a ver com a qualidade, por isso é que eu disse que voltava aqui a falar novamente. Epá, isto são coisas completamente diferentes. Portanto, isto ainda é dos anos 80, mas a qualidade de som não tem nada a ver com este aqui que eu mostrei. Está bem? Nada a ver. Depois fui a um vendedor espanhol, e foi aqui que a coisa descambou. Portanto, ele levava um total de 29 itens. Pensei, vou conseguir cumprir, mas a coisa depois descambou. Surgiu aqui a oportunidade a um vendedor espanhol, foram 24, portanto foram 23 CDs e um Super Audio CD. O Super Audio CD eu já o mostrei no vídeo passado, portanto, quando apresentei a minha coleção de Super Audio CDs, queria muito este, tinha que aproveitar porque o vendedor estava com uma campanha 30%, portanto, e este não é um Super Audio CD muito barato, com 30% ficou-me bastante em conta. Portanto, o Herbie Hancock com o Headhunters, portanto, o Super Audio CD, já o tinha mostrado no vídeo passado. Depois foram mais 23 CDs, não os trouxe todos porque era muita coisa. Os Kraftwerk com o Trans Europe Express, primeira edição em CD, sonsaço mesmo. Eu tenho uma remaster do álbum seguinte, exatamente, tem uma remaster do álbum seguinte, Man Machine, tem nada a ver em termos de som com isto, mais ali
bem ao encontro daquilo que eu disse ali relativamente ao Cat Stevens. Aliás, vou ter de arranjar também uma edição destas, quer do Man Machine, quer do Autobahn. Está bem? Portanto, também não foi dos mais baratos este. Kraftwerk Trans-Europe Express. Aqui outro exemplo claro das edições ali dos anos, nomeadamente a primeira metade dos anos 80, portanto, Bruce Springsteen com o Born to Run, um álbum que eu já, além de o ter em vinil, também já o tinha em CD, aliás, está aqui, isto tem nada a ver. Isto é como comparar a Estrada da Beira com a Beira da Estrada. Não tem nada a ver. Porquê? Isto é uma remaster ali dos anos 90. Portanto, isto é a primeira edição em CD do álbum de 1985, feita no Japão, também para o mercado norte-americano. Isto não tem mesmo nada a ver. Sonsaço mesmo. E ela por ela, entre o original em vinil e esta edição em CD, se calhar, se tivesse que optar mesmo, só pudesse escolher um, se calhar ia mesmo aqui para esta primeira edição em CD, Bruce Springsteen, Born to Run. Outro caso assim, Eric Clapton, Slow Hand, está bem? Também das primeiras edições em CD, feita ainda na West Germany, está bem? Ainda era a Alemanha Ocidental, também das primeiras edições em CD, aqui com o selo bem antigo, sonsaço também. Também tenho o original em vinil. Este em CD não o tinha, mas tenho o original em vinil. Mas o meu vinil é o original alemão, está bem? Portanto, o Genesis com o Wind and Wuthering, também das primeiras edições em CD, bem antiga. Aqui outra edição, já o tinha em vinil, em CD nunca o tive, também é uma das primeiras edições em CD, masterizada na Nimbus, Waterboys, A Pagan Place, está bem? Penso que é o segundo álbum de estúdio da banda, é o segundo. Este aqui era o que me faltava, não é que eles têm uma discografia muito grande, mas era o único que faltava da banda para completar a discografia, Red House Painters com o Down Colorful Hill, está bem? Eu adoro Red House Painters, faltava-me este para completar a discografia e não foi muito barato, nunca percebi porque não é um disco fácil assim de se encontrar. Que é um disco de jazz, eu continuo na minha que jazz deve ser ouvido preferencialmente em vinil. Há uma edição audiófila, aliás até há duas deste álbum. Enquanto não a compro, fui aqui para o CD porque sabia que era uma edição segura. Art Pepper com Art Pepper meets The Right Hand Section. Discaço de jazz, o Art Pepper é um dos mestres do jazz, aqui com um discaço mesmo. Aqui outro do Cat Stevens, eu fiquei encantado com aqueles Cat Stevens que tinha adquirido, porque mesmo o segundo que mostrei, apesar de não ter a qualidade do primeiro, tem grande qualidade. Este também ainda é dos anos 80, portanto eu estou a evitar erros, aquelas remasterizações, nomeadamente de 96, 97 para a frente. Cat Stevens, Mona Bond Jacon, este também já o tinha em vinil. Aqui totalmente diferente daquela edição que eu mostrei. E lá está, e comprada curiosamente ao mesmo vendedor, mas este eu sabia, aliás o preço nem teve nada a ver, este comprei porque estava mesmo muito barato. Bruce Springsteen com o seu Darkness on the Edge of Town, aliás eu comprei este, estava de facto muito barato e quero acabar por completar a discografia do Bruce Springsteen em CD também. Aliás, para perceberem a diferença daquilo que eu estou a dizer, o próprio disco é muito diferente. Portanto, isto é aquele disco característico ali dos anos 90, a face do CD, e isto não tem nada a ver. Isto é as primeiras edições em CD, esta feita no Japão. Aqui, este já o tinha em vinil, também eu comprei CD porque estava muito barato. Ella Fitzgerald and Louis Armstrong, Ella and Louis, está bem? Também uma edição dos anos 80, AAD, está bem?
Este também já o tinha em vinil, portanto, In Excess de Swing. Também quero completar a discografia de In Excess em CD também, das primeiras edições em CD. Aliás, diz ali Made in West Germany e vê-se ali pelo selo, aquele selo típico anos 80 da Mercury. Este aqui não o tinha mesmo, nem em vinil, nem... Aliás, eu penso que com isto, e penso não, tenho certeza, com isso completei também a discografia do artista. Robert Wyatt, com o seu álbum de estreia a solo, The End of an Year. Tá bem? Um álbum muito estranho, muito estranho. Ainda no fim de semana eu estive a ouvir, a minha mulher veio-me perguntar, pá, mas o que é isto? De facto é um álbum muito estranho, mas eu gosto. Tá bem? Aqui que eu já o tenho em vinil. Eu sei que o tenho em CD, mas já há mais de 10 anos que não sei do CD. Estava muito barato, acabei por o comprar e foi uma grande surpresa. E passo já a explicar porquê. Portanto, a Xadê com o Stronger Than Pride. Porque a edição que eu tinha é uma remaster e esta é uma das tais primeiras edições em CD. Diferente. Eu quando vi a face do CD, e isto foi engano do vendedor, porque o que estava anunciado era a remaster, teoricamente aquela que eu já tinha, está bem? Portanto, e não é, isto é a primeira edição em CD, acabou por ser uma boa surpresa. Aqui uma artista que eu também ando a investir muito em CD, a Johnny Mitchell, com um discaço Both Sides Now. Aliás, este disco ganhou Grammys e tem um sonsaço mesmo. Aqui um que eu também já tinha em vinil, a Janis Joplin, com o seu I Got Them All Cosmic Blues Again Mama. Tá bem, este já o tinha em CD, em vinil, perdão. Os Rush com o seu álbum ao vivo Exit Stage Left, o segundo álbum ao vivo dos Rush na discografia. Aqui um que eu já tinha, inclusive a mesma edição, comprei este porque por causa do estado dele, ele estava near mint e o que eu tenho não estava assim tão bom estado. O Donald Fagen, com o seu segundo álbum de estúdio a solo, Kamakiriad, descasso Donald Fagen, portanto ficou o outro que eu já tinha para ouvir na loja. E por fim, eu aqui este não trouxe todos, porque eram 24, não trouxe todos. Os Stooges com o seu Fun House. Nunca tive este álbum nem em vinil, nem em CD. Depois, agora já mesmo no fim, aproveitando uma campanha aqui numa loja portuguesa na FNAC, estava com 50% e terminados na compra de 2 artigos, portanto 2 CDs, um que eu já andava de olho nele já há algum tempo, e a minha intenção era comprar o vinil, dizem muito bem do vinil, a tal publicação Headphones D é dos álbuns que coloca como sendo superior em vinil do que em CD. Arrisquei, aqui claramente arrisquei e surpreendeu-me muito pela positiva, portanto não digo que não vá no futuro comprar, adquirir o vinil, mas arrisquei no CD, aproveitando a campanha de 50% e surpreendeu-me mesmo muito. Os Bon Iver com o seu último álbum de estúdio, Sable Fable, está bem? Portanto, é daquelas edições Digisleeve, portanto, detesto isso. Aliás, o amigo brasileiro, o Carlos Gobato, fez um vídeo, penso que vai fazer, acho que amanhã, 15 dias, exatamente sobre isso, sobre as edições recentes em CD, que uma grande maioria não têm cuidado e são assim em Digisleeve, que isto para mim é horrível mesmo, os CDs ficam ali dentro a raspar, causar riscos e isso. Outro, mesma situação, o Bill Callahan com o seu Dream River, descasso. Este na altura arrependi-me de não ter comprado em promoção o vinil, portanto comprei agora o CD, descasso do Bill Callahan, e também a mesma situação, portanto estas edições Digisleeve horríveis. Como disse o amigo brasileiro Carlos Gobato, fez no canal dele um vídeo há 2 semanas, muito interessante, a tocar neste assunto e muito bem, Tá bem. Pronto, foram estas as aquisições do mês de fevereiro, portanto, vemos no próximo vídeo. Uma boa tarde.